Josué capítulo 3, no versículo de número 5. Ou você abre a sua Bíblia, ou você liga o seu telemóvel, qual recurso você for usar. Amém. Vamos ler a palavra e em seguida vamos orar ao Senhor. Diz assim, Josué capítulo 3, no versículo 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, a Deus, porque a Tua palavra, ela é a verdade. A Tua palavra, Senhor, nos instrui na justiça. E a Tua palavra nos diz que tudo que foi escrito para o nosso conhecimento, a fim de que fôssemos aperfeiçoados, a fim de que a nossa esperança estivesse firmada em Ti, porque Tu és o autor e consumador da nossa fé. Por isso nessa manhã nós pedimos, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor nos traga entendimento, revelação, para que possamos caminhar segundo a Tua palavra, em verdade, em vida, de acordo com a nova vida que recebemos em Cristo Jesus. Nós oramos, amém. Amados, não foi intencional nem proposital falar sobre isso nessa manhã. Eu confesso a você que eu não, por causa do que nós vamos viver nos próximos dias. Hoje, por exemplo, é o culto de ceia, né? E vamos entrar aí na semana de jejum e oração. Também na terça-feira teremos o Worship Day. Essa palavra que eu vou trazer ao seu coração, ela não foi intencional, no sentido de o pastor pensar, né, o que eu vou falar, já que vamos ter agora a semana de jejum e oração, já que estamos num período, né, num dia de ceia, né, e vamos ter até o Worship Day. Eu realmente não fui intencional no sentido de buscar ler ou me preparar ou preparar alguma coisa por causa do que vai acontecer ou do que está acontecendo. Mas nos últimos dias o Senhor vem falando ao meu coração de maneira muito clara e muito forte. E culminou que isso veio crescendo nos últimos dias, veio se tornando uma rema para o meu coração, né? Desde o encontro do Clube do Livro, das Aliançadas, a pastora Lélia estava escutando algumas mensagens, e eu comecei a ouvir algumas mensagens que ela estava escutando, e o Senhor foi testificando no meu espírito, no meu coração, acerca do que Ele estava construindo. E hoje eu quero trazer uma palavra para a igreja. Eu entendo que essa palavra é profética mesmo. Eu entendo que essa palavra é uma palavra de conserto, de ajuste. Eu creio que talvez seja até uma palavra aqui de exortação para os nossos corações e para esses dias. E eu creio que com essa palavra nós realmente vamos sair daqui, né? Realmente ministrados pelo Espírito de Deus. E sobretudo com a mente e o coração alinhado com tudo aquilo que Deus deseja fazer. Hoje eu quero conversar sobre consagração intencional. Consagração intencional, como uma ferramenta da vida cristã que não pode ser negligenciada. Eu quero trazer elementos das Escrituras que eu percebo aqui, que há uma razão por qual nós devemos nos consagrar. Há um propósito por detrás da consagração, há um objetivo por detrás de toda a consagração. E nós devemos olhar a nossa vida cristã e olhar a consagração como um elemento da vida cristã que faz com que o favor de Deus se manifeste. Que a negligência de uma vida de consagração a Deus vai também impedir que o reino dos céus toque as nossas vidas e opere a nosso favor. E olha o que a palavra do Senhor diz. Então lemos em Josué capítulo 3, versículo de número 5, diz: disse Josué ao povo: santificai-vos. Comando de Josué, a orientação de Josué foi: santificai-vos. E aí ele fala assim, por quê? Ou seja, ele dá propósito, ele dá destino, ele dá, né, a direção. Ele diz, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quando nós olhamos para essa palavra, Josué está dizendo assim: a santificação intencional, ela tem a capacidade, ela tem o poder, ela tem condições de viabilizar que o Senhor opere, que o Senhor faça, que o Senhor, Ele venha se manifestar, Ele venha agir a nosso favor. O texto claramente diz isso. O Senhor estava falando com Josué e com a nação de Israel a respeito daquilo que ele deveria fazer. Josué acabou de assumir o lugar de Moisés e precisava
conduzir esse povo à terra prometida. Josué agora é o novo líder, é a voz de Deus para aquela nação, né? Era o legislador de Deus para aquela nação e conduzir aquela nação para aquilo que Deus queria realizar em favor deles. Nós precisamos entender que quando Deus fala para Josué, o Senhor comunica a Josué como fazia com Moisés, para que esses dois líderes conduzissem a nação ao lugar onde Deus teria condições de operar em favor daquela nação, de agir em favor daquela nação, de realizar as suas obras em favor daquela nação. Por isso, quando o Senhor pede para o povo se santificar, através de Josué, o Senhor estava dizendo assim: olha, a santificação desse povo vai viabilizar que eu opere em favor desse povo. A santificação desse povo vai viabilizar que esse povo receba tudo aquilo que eu tenho para liberar sobre a vida deles. A consagração desse povo, o separar-se para mim, o abster-se das práticas do pecado, o abandonar a vida do Egito, vai fazer com que os céus se manifestem. Sabe, queridos, então Josué convoca todo o povo a santificar-se por meio da santificação ele revela que esta prática, além de agradar a Deus, é parte do processo da ação divina. Consagrar-se agrada a Deus. E não só agrada a Deus, é parte do processo da ação divina sobre as nossas vidas. Ou seja, nós devemos entender um contexto aqui. Esse povo está para atravessar o Jordão. E nós vemos isso. Josué capítulo 3, se você quiser acompanhar no versículo de número 15. Ele diz assim: e quando os que levaram a arca chegaram até o Jordão, e seus pés se molharam na borda das águas, presta atenção agora nisso, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Isso é uma informação muito importante. Eram dias de cega, eram dias de colheita, eram dias também de grande chuva. O Jordão, por natureza, no seu dia comum, ele é um rio sinuoso. E ele não é um grande rio. Ele não tem muitas águas. Ele é um rio sinuoso, como o Cávado que nós temos aqui. Ele é um rio normal. Mas nesse tempo, nessa altura em que eles estão para atravessar o Jordão, o texto nos relata que o Jordão estava a transbordar. Isso significa que ele deixou de ser um rio sinuoso e passou a ser um nível com caudulência muito maior. Ele rompeu os limites da sinuosidade dele, ou seja, ele encheu tanto que ele transbordou e passou por cima dos limites que naturalmente ele tem em períodos em que não há tanta chuva. Ele tinha expandido em crescimento, em caudulência, ele estava muito forte. E a gente tem que entender, às vezes a gente lê o texto das Escrituras, não percebe algumas coisas, porque às vezes a gente não tem essas informações quando nós lemos. Haviam margens do Rio Jordão, que eram margens de 12 metros de altura, próximo do Rio Jordão. Então assim, quando eles chegassem em determinado lugar, para eles poderem acessar o Jordão, tinha 12 metros de altura. Então não era tão fácil assim de acessar, porque era alto. Eles precisavam encontrar um lugar para que eles pudessem passar pelo Rio Jordão sem precisar saltar as águas. E o texto mostra que eles não saltaram. O texto mostra para nós que quando os sacerdotes pisaram na água, o Rio Jordão, ele para e começa realmente a se abrir. Agora, muitas vezes nós não percebemos o que está por trás disso. É muito importante nós olharmos para o que as Escrituras elas vão nos mostrando a respeito disso. O que acontece? Quando os sacerdotes pisam no Jordão, aquelas águas, elas começam a ser paradas 25 quilômetros antes do lugar que eles pisaram. O Senhor levanta uma muralha 25 quilômetros antes de água de onde eles estavam. E se você for para o texto das Escrituras, é muito interessante nós olharmos para isso, porque existem relatos, até inclusive na palavra do Senhor, no Salmo, eu acabei por notar, que eu devia ter anotado, que ele faz menção disso, de como o Jordão foi recuado. O Jordão ele não parou como foi na travessia do outro mar. Ele não parou e se abriu e paredes de águas ficaram laterais, não. O Jordão ele parou lá em cima e uma parede lá em cima foi estancada, foi segurada, para que o povo pudesse passar por ali. Agora, o que nós devemos entender, amados, que a travessia do Jordão não era uma coisa natural e comum naquela altura.
porque era impossível que passassem ali a pés descalços, era impossível passar ali andando, porque era muito forte a correnteza, era muito forte a descida daquelas águas do Jordão. Se você for estudar, você pode ler alguns estudiosos que dão conta de acrescentar ainda mais informações a respeito disso. Ou seja, eles precisavam de uma intervenção sobrenatural para que de fato eles passassem por aquele rio. E talvez nessa manhã você precisa de uma intervenção sobrenatural sobre a tua vida. E eu quero aqui afirmar sem dúvida, se você precisa de uma intervenção sobrenatural em qualquer área da sua vida, a consagração é uma ferramenta para viabilizar que isso aconteça. Então eu quero construir com vocês aqui que essa consagração intencional viabiliza essa ação divina, esse mover sobre as nossas vidas. O Josué, ele disse isso: o Senhor fará maravilhas no nosso meio. O Senhor fará maravilhas no nosso meio. Então, eu quero te dar aqui algumas chaves sobre o aspecto da consagração, o propósito da consagração, como ela é eficaz para com as nossas vidas. Por exemplo, eu quero te trazer alguns elementos aqui a respeito da consagração. A primeira coisa que eu quero trazer para o seu coração a respeito do que você deve se consagrar, o porquê você deve se consagrar a Deus. A primeira coisa é: atrai o favor do rei e produz livramento. A primeira coisa sobre consagração: se você precisa de livramento e do favor do Senhor, você precisa se consagrar. Se você está a ser perseguido, se você precisa que Deus opere algo sobre a tua vida, então a consagração é um elemento para que Deus possa agir a teu favor. A consagração é uma ferramenta que vai viabilizar o mover de Deus e a ação de Deus na sua vida. Quer ver? Se você quiser, abra comigo em Esther. Esther capítulo 4. Esther capítulo 4. Versículo 16 e 17. Olha isso. Diz assim: vai, ajunta a todos os judeus que se acharam em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Queridos, eu não vou entrar em detalhes aqui, eu quero ainda ler outro texto. Mas nós sabemos que os judeus estavam por ser exterminados na nação de Assuero, do rei Assuero. Então Mordecai chega para a sobrinha dele e diz assim: será que não é para esse tempo que você foi elevada a rainha? Ou seja, está falando, você tem o poder, você tem o lugar para exercer um nível de autoridade para que os judeus, o nosso povo, não seja exterminado nessa nação. Ou seja, você foi levado a um posto, você está numa posição, você está num lugar que, se você não usar dele, Deus pode levantar outro no seu lugar para fazê-lo. Isso deve nos fazer entender algumas coisas. A palavra do Senhor nos diz que Ele nos assentou nas regiões celestiais juntamente com Ele em Cristo Jesus. Isso significa dizer, amados, que nós temos uma autoridade que o Senhor já nos concedeu, e que, se o Senhor nos concedeu essa autoridade, se o Senhor nos deu um lugar junto a Ele, se nós entendemos que nós temos esse lugar junto a Ele, nós devemos fazer um bom uso desse lugar que nós temos no Senhor. E nós, assim, na semelhança de Esther, que estava numa posição de autoridade, porque era uma rainha, e tinha acesso ao rei. E, irmãos, a palavra do Senhor nos chama de noiva, e nós temos acesso ao rei. A palavra nos chama de igreja, e nós temos acesso ao noivo. A palavra nos chama de noiva, e nós temos acesso ao nosso rei. Mas me perdoe dizer honestamente o que eu vou dizer. Muitos de nós não têm nem ideia do que isso significa. Muitos de nós tratamos isso como uma indiferença absurda. Muitos de nós lidamos com essa responsabilidade de uma maneira negligente. Muitos de nós olhamos para isso como se não significasse nada. E nós nos comportamos como o cachorrinho
que vai pedir um pão à mesa dos filhos, muitas vezes. Como aquela mulher que o Senhor Jesus, que foi pedir um pão foi pedir comida para o Senhor Jesus disse assim: olha, o pão não é para os cachorrinhos, o pão é para os filhos. Quer dizer, o Senhor Jesus está dizendo assim: eu morri em favor de alcançar aqueles que se entregam como Senhor e Salvador de suas vidas, para que eles tenham um lugar à mesa. E muitas vezes nós estamos a nos comportar na vida cristã como a mulher que não tem direito ao acesso à mesa. Mas a verdade é que nós temos acesso à mesa. E nós estamos a chorar por migalhas. E nós estamos a reclamar de coisas na vida que não estamos a alcançar, porque nós estamos a negligenciar um princípio da palavra de Deus que tem a ver com consagração. A ausência, eu quero trabalhar isso um pouquinho mais, a falta de consagração nos faz carnais, aquém da realidade espiritual que temos e que o próprio Cristo conquistou para nós, e nós muitas vezes não exercemos. E eu quero ir construindo um pouco mais a respeito disso. Então, ela pede: fala para o povo orar por mim, porque consagrar, jejuar, porque eu também vou fazer. E eu olho uma responsabilidade pessoal da Esther com a posição que ela ocupa. Um outro ponto: quantas vezes nós não somos responsáveis com a posição espiritual que o Senhor nos deu e nós negligenciamos por causa da nossa carnalidade? E algumas coisas ruins acontecem nas nossas vidas porque nós negligenciamos aquilo que não deveríamos negligenciar. E colhemos consequências de situações diversas. E sofremos por algumas dessas situações diversas por causa da dureza do nosso coração. E nós precisamos entender que enquanto continuarmos a negligenciarmos a posição que nós ocupamos por falta de consagração e santificação, nós estamos impedindo que Deus atue a nosso favor e opere maravilhosamente a nosso favor. Porque, irmãos, não podemos realmente olhar para as Escrituras e dar as costas para verdades como Jeremias capítulo 29, 11. Bem sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz, para vos dar uma esperança e um futuro. Poxa, o Senhor, Ele tem o melhor para nós, mas a razão pelo qual nós estamos vivendo a vida abundante que Cristo veio nos dar, é porque estamos a negligenciar verdades e princípios espirituais da vida cristã, que não estão nos dando condições de acessar aquilo que Deus tem para nós. Então vamos avançando aqui. Esther, capítulo 5 agora, do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: ao terceiro dia, Esther se apresentou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Esther se consagra. E devemos lembrar, a semelhança de que naquela altura não poderia se entrar na presença do rei sem ser convidado, ou seja, você não entraria de qualquer maneira. Ela teve uma coragem absurda, porque de fato, se o rei não a recebesse, se ela entrasse na presença do rei sem a autorização, ele tinha a autoridade para matar Esther, porque era decreto real. Não se entrava na presença do rei sem a autorização dele. Mas ela foi tão ousada e entendeu a posição que ela ocupou, e ela se consagrou crendo que Deus daria graça para que ela pudesse então acessar a presença de Deus, que ela foi até o Senhor, que ela foi até o rei dela. E quando a palavra do Senhor diz que ela se colocou no lugar que ela poderia se colocar para ser visível, o rei a enxerga, chama para perto, estende o cetro de governo, de autoridade, e então lhe permite que ela faça o pedido que ela tinha que fazer. Isso deve nos ensinar também algo. Esther é eu e você. O rei,
Assuero é uma figura de Cristo. Nós devemos nos consagrar para entrar na presença do Rei. E não é de qualquer jeito. Nós devemos nos separar para entrar na presença do Rei. E deixa eu dizer uma coisa aqui, amados. Há uma verdade espiritual que muitos de nós estamos a negligenciar e que nós precisamos cuidar, que é a palavra temor. Temor. Nós estamos muitas vezes a tratar com a presença do nosso Rei de uma maneira como se Ele não fosse uma pessoa digna de toda a honra, glória e temor. E nós queremos que o nosso Rei opere a nosso favor, mas nós não estamos a tratá-lo como ele merece, e nem estamos a nos posicionar como cristãos, libertos do pecado, das trevas, como deveríamos nos posicionar adequadamente. Nós não estamos a nos consagrar, nós simplesmente entramos na presença do Senhor com as nossas vestes sujas, com a nossa carnalidade, com a nossa justiça própria, com as nossas feridas e dores e reclamações e murmurações, como a Betânia falou há pouco aqui. E nós achamos que o nosso Rei vai estender o cetro de justiça sobre nós e vai realmente falar para nós: ei, o que você tem para me pedir? Porque muitas vezes nós queremos que o nosso Deus seja um fazedor de milagres. E a gente precisa entender, amados, que o maior milagre que Ele nos fez foi nos resgatar do império das trevas. O resto é consequência de uma vida de consagração. O Senhor Jesus disse para os discípulos dele: tenha em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos a lutar pelas demais coisas, estamos a empreender força pelas demais coisas, mas quando se trata do reino de Deus, da realidade dos céus, da cultura dos céus, a gente não empenha a mesma força. Ou seja, assim como Esther se consagrou e se preparou para alcançar o favor do rei Assuero, nós devemos aprender o caminho da consagração para obtermos o favor do nosso rei Jesus. Amém? Você está comigo aqui? Ô pastor, você está pegando hoje assim, você está bravo, pastor? Não estou não, irmão. Estou feliz. Mas eu decidi algo no meu coração. Eu não sou uma pessoa perfeita. Se você quiser sentar com a minha esposa e perguntar para ela algumas imperfeições minhas, ela vai te contar. Acho que até alguns irmãos aqui que me conhecem um pouquinho de perto já sabem que eu não sou perfeito. Amém? Quem me conhece de perto aqui e sabe que eu não sou perfeito, poderia concordar comigo levantando a mão? Quero mais gente aí levantando a mão que tem perto e me conhece. Não sou perfeito. Eu tenho falhas. Mas as falhas que eu carrego, elas não devem me parar. Porque à medida que eu me consagro, talvez eu vá melhorando pouco a pouco, até daquelas minhas imperfeições. Porque se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça. Então, o Senhor não nos chamou para estarmos perfeitos, mas o Senhor chamou para nós nos tornarmos perfeitos. Até porque, amados, se nós fôssemos perfeitos, a gente já não estaria aqui, irmão. Quem sabe a gente seria como um Enoque. Eita, deixa eu dizer uma coisinha para você. Pega essa rema aí. Se você não subiu ainda como Enoque, é porque tem algumas coisas que Deus precisa consertar em você. Porque o texto de Enoque diz que ele andava com Deus. E eu olho para isso e falo: que tipo de andar é esse? Que tipo de caminhar é esse? Andar com Deus ali é separado para Deus. Separado para Deus é consagrado a Deus. Está comigo aqui? Então, a consagração na minha e na sua vida viabiliza que, o texto diz na sequência, que então o rei dá um decreto. Aquele que perseguia os judeus, ele colheu a consequência da perseguição dele. Então, o que Esther obteve? O favor do rei. Um favor que trouxe livramento. Talvez, querido, você precise de livramento
de alguma situação na sua família, na sua casa, que tem te angustiado. E você, entendendo essa verdade, de se consagrar a Deus, você vai poder chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu preciso desse livramento. Eu não sei nem como o Senhor vai fazer, mas a tua palavra diz que se eu me santificar, o Senhor vai fazer grandes coisas. O Senhor vai fazer grandes coisas. A segunda coisa que eu entendo de chave a respeito da consagração é que a consagração honra a Deus e nos coloca em lugares também de honra. A consagração honra a Deus e nos coloca em lugares de honra. Vamos lá, Gênesis capítulo 39, versículo 9. Olha o que a palavra do Senhor nos ensina. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Pecaria contra Deus? Essa foi a frase que José disse para a mulher de Potifar, a Portiféia, a portífera, a porti alguma coisa que você pode dar, a endemoniada, a mortífera, a mulher do mal, a adúltera. José estava no reinado de Potifar. Ele reconhece: ele não é maior do que eu nesta casa, em nenhuma coisa me vedou. O que José está dizendo? Eu tenho um lugar, né, aqui nessa casa de autoridade, e tudo que eu tenho aqui, pela autoridade que eu possuo, ele me entregou, exceto, ele diz assim, né? Se não a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Presta atenção, irmãos. Vamos ao exemplo de José para falar sobre a nossa vida cristã. O Senhor nos colocou num lugar, juntamente com Ele, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Em Cristo Jesus nós temos uma posição. O Senhor não nos vedou nada na nossa conversão. Ele nos deu tudo, Ele nos entregou o reino. Ele nos deu uma herança. Ele nos entregou tudo. O que Ele nos vedou? O que o Senhor nos vedou? Ele nos vedou e nos instruiu que não deveríamos andar segundo o curso desse mundo. O que o Senhor nos instruiu? Para não andarmos mais nas mesmas práticas de pecados e imoralidade. O que o Senhor nos vedou? Que não nos conformássemos com esse mundo. O que o Senhor nos vedou? Tudo aquilo que é mundano e carnal, que nós sabemos que é contrário à palavra de Deus, o Senhor nos vedou tudo isso. Mas muitas vezes, pela falta de consagração, como o exemplo de José, nós estamos aceitando pratos de carnalidade que o mundo nos oferece. José era um homem posicionado no Senhor. Ele entendeu que em todos os reveses da vida dele, ele teve vários, e os livramentos que teve em cada um deles, foi fruto do seu caráter, e não negociaria a sua posição por um prato de carnalidade. Queridos, ele diz não para Portiféia, e vai para a prisão injustamente, sim ou não? Ele foi fiel ao Senhor? Foi. A fidelidade pode nos colocar em alguns lugares de prisões que os homens querem nos pôr? Pode. Mas a gente nunca vai estar preso em prisões que homens vão nos colocar porque nós somos justos. Pelo contrário, isso se vê que quando José estava lá na prisão, a Bíblia diz que ele se tornou o líder da prisão, porque ele tinha um espírito excelente. Ele não dependia da opinião das pessoas a respeito da fé que ele tinha, a respeito da crença que ele tinha, a respeito da confiança que ele tinha para com Deus, a respeito da honra que ele dava a Deus. Ele não se importou se aquela mulher mentiu a respeito dele ou não. Ele não se importou porque ele sabia
como ele havia confiado nas outras vezes, que os irmãos o haviam jogado naquela cova, e depois foi arrastado como um escravo, e depois foi alçado. Deus o tirou desses lugares. Deus foi tirando esses lugares, naquele lugar que parecia tudo perdido, pela fidelidade dele, pela honra dele ao Senhor, pelo caráter dele, pela consagração dele ao Senhor, por ser um homem entregue a Deus, ele nunca ia ficar no lugar da escravidão, e ele nunca ficou. E todos os reveses que ele teve, Deus o arrancou de lá e colocava em posição de honra. E todos os reveses que ele teve, Deus o tirou de lá e colocou em posição de honra. E todas as prisões que ele teve, Deus o tirou de lá e colocou num lugar de honra. Ou seja, precisamos aprender com José, que se eu não quero ficar preso nos movimentos naturais, carnais e humanos, eu preciso ter o meu coração no Senhor, porque é Ele que vai me tirar desses lugares e me colocar num lugar de honra. Muitas vezes, amados, o lugar de honra vai passar por dores, por injustiças. Pessoas irão nos injustiçar, pessoas irão nos criticar, pessoas irão gozar da nossa cara pela fé que nós temos. Não tem problema, deixa que faça. Porque Deus vai tratar com essas pessoas e vai te honrar. Mas muitas vezes nós estamos a tentar defender o lugar que nós temos, em vez de deixar o nosso Senhor nos defender. E nós precisamos entender isso. José, ele não se debateu quando foi preso. Injustamente ele foi levado para a prisão e ele não abriu a boca, como se ele tivesse indo ao matadouro, assim como Cristo. Ele não abriu a boca para reclamar. Ele poderia dizer como Davi: o meu Redentor vive. E eu acredito até que no coração dele ele dizia: o meu Redentor vive. Ou seja, o justo juiz está a ver o que estão a fazer comigo. E nós precisamos adentrar nesse lugar. E eu quero lhe dizer, querido, que a consagração faz a gente entrar nesse lugar. O meu Redentor vive. O meu justo juiz vive. Aquele que tem a recompensa me trará a recompensa. Amém? Você está comigo aqui? Mais um exemplo, Daniel. Daniel, capítulo de número 6, versículo 26. Lembra que eu falei? A consagração honra a Deus e nos coloca em lugares de honra. Daniel, capítulo 6, versículo 26 diz assim: faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu reino não terá fim. Quando o rei traz esse decreto? Depois que Daniel passa pelas covas do leão. Mais uma vez, a exemplo do Daniel, nós podemos se colocar nesse lugar, nos colocarmos nesse lugar. Ele está ali, cumprindo o ritual de oração, de devoção a Deus, mas os homens carnais, nem um pouco espirituais, cheio da mentalidade do mundo, ou das tradições do mundo, cheio da idolatria do mundo, de servir a deuses que não eram o Deus de Daniel, eles então vão para o rei e falam assim: ei rei, olha, o Daniel, aquele menino que você gosta, ele é até bonzinho, rei. Você gosta dele, a gente sabe disso. Mas ele não está a te obedecer, rei. Pegamos ele lá fazendo o tempo dele de oração. E o Senhor disse que não era para fazer. O Senhor fez um decreto. E o Senhor disse que se eu desobedecesse, o Senhor ia para a cova dos leões. Está lá o menino lá. Eu sei que você gosta dele, Deus. Mas, rei, se você não honrar o decreto, o que as pessoas vão pensar de você? Que rei é você? Queridos, às vezes tem pessoas na sua vida, lá no seu trabalho, que lhe tratam dessa maneira. Fica tranquilo. Deixa eles tratarem você dessa maneira. Você tem um rei que é maior que eles. Você tem um Senhor que é maior que eles. E Ele vai te livrar. Então, ele vai para a cova. Ele vai para a cova. E então o rei vai lá.
Ele está vivinho da Silva, irmão. Ele está vivinho da Silva. Eu creio que o máximo, o leão da tribo de Judá apareceu ali. E falou para os outros leãozinhos assim: é o seguinte, eu sou o cara aqui nesse lugar. Fecha a boquinha de vocês aí, que esse aí vocês não vão pegar não. Esse aí é meu. Eu mando em vocês. Então, fecha a boquinha aí. Aliás, até deite do lado dele para ele ficar quentinho na noite se tiver frio. Aquece ele, ronrona do lado dele. Seja carinhoso com ele. Faz até uma massaginha igual os gatinhos fazem, né? Aquela massaginha que a gente vê nos videozinhos. No Daniel que ele está precisando de um carinho. Aí não mexe com ele não. O rei vai lá. Ele está vivinho da Silva, irmão. Por quê? Porque ele honrou a Deus. Ele não se submeteu ao decreto daquele reinado. Quantas vezes a gente se submete ao decreto do mundo? Quantas vezes nós nos comportamos segundo a ideia do mundo? Saúde. Quantas vezes nós deixamos com que a mentalidade do mundo nos conduza? E aí nós queremos que o Senhor nos livre das covas da qual nós somos lançadas. E Deus fica impedido de nos tirar das covas da vida, que a vida pode nos trazer. Porque nós estamos a negligenciar os decretos do nosso rei, em detrimento dos decretos desse mundo. Estamos a negligenciar. E aí nós entramos e caímos em algumas situações da vida que parece que nunca terão fim. E pode ter fim. E o texto da palavra do Senhor nos ensina: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas. Sabe, a fidelidade de Daniel em não se dobrar aos deuses babilônicos, aos decretos babilônicos, e não se contaminar com as iguarias daquele reinado, o livrou da cova dos leões, que por sua vez, Deus exaltou ele e colocou ele num lugar e num posto de maior honra. Ele se tornou, e nós sabemos, um governador do reinado de Nabucodonosor. Você não precisa lutar por um lugar de honra. O que você precisa fazer é lutar contra a carnalidade que vai tentar te governar. A maior luta que nós vamos travar não é muitas vezes com o que está à nossa volta. A maior luta que nós vamos ter que travar é uma luta conosco mesmo. Eu não sei se você já percebeu isso. O que Abraão teve que mais lutar na vida dele foi em não voltar a ser o Abrão, o homem impotente, estéril, incapaz de frutificar. Ele teve que lutar a vida dele, um homem de fé, e foi chamado um homem de fé. Deus tira Abrão para se tornar Abraão, um homem sem descendência para se tornar um homem de uma grande nação. E nós precisamos entender isso. Deus muda o nome de Jacó para Israel. E o que nós precisamos perceber é que a maior luta que Israel teve que travar foi consigo mesmo para não voltar a ser um Jacó. E não só isso. Vamos para o Novo Testamento. A maior luta que o Paulo teve que travar é não voltar a ser Saulo. Porque as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Amados, a maior luta que eu e você temos que travar é não voltar a ser aquilo, ou estar naquele lugar que o Senhor nos arrancou de lá. O lugar da desesperança, o lugar da depressão, o lugar da incapacidade, da falta de frutificação, o lugar da imoralidade, o lugar da incredulidade, o lugar da carnalidade, enfim, o que nós devemos perceber nisso tudo é que Deus não vai colocar ninguém em um lugar de evidência sem consagração. Porque uma pessoa sem consagração num lugar de evidência no reino de Deus vai fazer um estrago, vai começar a ensinar um monte de bobagem para os outros. E nós temos visto isso nesses dias. Porque se Deus o fizer, a pessoa poderá facilmente ser vencida pela carnalidade. Porque ela não entendeu o caminho da honra por meio da consagração.
Ela não entendeu o caminho de autoridade por meio da consagração. E Deus não vai levar ninguém para um lugar de autoridade ou de honra sem que antes essa pessoa entenda que a consagração é parte do elemento para que a carnalidade dela seja removida, para que quando ela esteja num lugar de autoridade, num lugar de honra, ela não use aquilo em favor próprio. Tem muita gente aí pregando um monte de bobagem. O pior é que tem um monte de crente escutando tudo isso e aceitando os enganos que estão por aí. Por quê? Porque essas pessoas estão a ganhar em favor do reino de Deus. Estão a ganhar em favor de pregar o Evangelho. Estão a se enriquecer em favor de pregar o Evangelho. E o reino dos céus não é enriquecer. O reino dos céus é semear. Deus quer nos fazer prosperar? Quer. Deus quer nos fazer ter uma vida abundante? Sim. E nós precisamos entender, amados, que o lugar de honra nas nossas vidas vai passar pelo processo da consagração. O lugar de bênção nas nossas vidas vai passar pelo processo da consagração. Vamos avançar. 3. A consagração é uma arma de ataque. Mateus capítulo 17, 19 a 21 diz assim: Então, os discípulos, aproximando de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequena fé de vocês. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta só se expele, senão por meio de oração e jejum. A consagração é uma arma de ataque contra o mundo espiritual. O que o Senhor Jesus estava dizendo aqui, que a razão pela qual eles não expulsaram o demônio daquele menino, é porque não havia uma consagração na vida deles. E o texto mostra isso. Sem jejum e oração, essa casta não sai. Sem jejum e oração, esse espírito maligno não se submete. Há um episódio em Atos capítulo 19, que eu quero rapidamente entrar aqui. A palavra do Senhor diz em Atos capítulo 19, que havia ali uns expulsadores de demônio de um sacerdote chamado Seva. E a palavra do Senhor diz que eles chegavam para alguns demônios e eles falavam assim: esconjuro-vos pelo nome de Jesus a quem Paulo prega, sai dessa vida. E sabe de uma coisa, irmãos? Eles tiveram alguns resultados. Até que eles chegaram a um determinado lugar em que eles se depararam com um demônio territorial, uma autoridade diferenciada. E eles achavam que porque eles tinham tido, um certo êxito naquele tipo de comportamento, ou naquela ação de expulsação de demônios, eles acharam que eles eram os maiores expulsadores de demônios, os maiores, libertadores, resgatadores de vidas eu te esconjuro-vos em nome de Jesus a quem Paulo prega. Quando eles se deparam com aquele demônio territorial, o demônio diz assim para eles, Atos capítulo 19, depois você pode ler. Ele diz assim: olha, Jesus eu sei quem é, Paulo eu também sei, o demônio diz isso. Aí ele fala assim: mas vós quem sois? Jesus eu sei quem é, Paulo eu também sei, mas vós quem sois? Sabe o que o demônio estava reconhecendo? Que eles não tinham aliança com Jesus, que Jesus não era Senhor deles, que eles não tinham nada a ver com o reino de Deus, e que eles estavam a fazer aquilo de maneira totalmente equivocada. Eles poderiam ter tido um certo êxito, mas o demônio confrontou-os dizendo assim: o que vocês estão tentando fazer, vocês não têm autoridade para fazer. Os pequenininhos até se submeteram, mas agora a casa vai cair para o lado de vocês. Ou vocês consertam a vida de vocês e realmente vão servir a Jesus como Paulo, que nós conhecemos, serve, ou a coisa vai ficar feia para o lado de vocês. O texto diz que o demônio lança-se sobre eles, dá uma surra neles, e bem feito, irmão, bem feito. Tomou-lhe uma surra, e não só tomou uma surra, que como fugiram nus. Eu, se eu estivesse na cena dessa, eu ia dar risada, irmão. Eu ia mesmo dar risada. Era bem feito. Vai querer brincar com o nome de Jesus?
Vai querer brincar com aquilo que não se brinca? Vai querer usar o nome de Jesus em detrimento do crescimento e da expansão da sua vida, né, de que as pessoas te enxergam, né, como um lugar, né, como alguém espiritual? Amados, quantos de nós estamos a brincar com o nome de Jesus, tentando ser espiritual, quando nós sabemos que somos sepulcros caiados? A gente tem uma cara de espiritualidade. Pai do Senhor, irmão, Pai de Cristo. Mas dentro de nós sabemos, na nossa mente nós sabemos, que nós estamos frios espiritualmente, paralisados espiritualmente. Quantas vezes nós dentro de nós sabemos, que nós, não estamos como deveríamos estar na vida cristã. Começamos a permitir que mentiras pregadas entrem na nossa mente, entrem no nosso coração. Quantos de nós muitas vezes permitimos que escutamos todo mundo, escutamos muitos pregadores, mas não escutamos o Espírito Santo a sós? Porque, irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa, você pode escutar muitos pregadores por aí, mas a grande verdade é que quem tem o poder de revelar a verdade é o Espírito Santo. Você pode até escutar um monte de mensagem bonita, elas podem até ser bonitas, mas nós temos que cuidar se ela está ungida, se ela está consagrada, e se ela não está a contrariar as verdades da palavra do Senhor. Nós precisamos prestar atenção nisso. O que o Senhor estava dizendo para aqueles discípulos: olha, a fé de vocês está apequenada porque vocês abandonaram a prática da oração e de jejum. Porque se a fé de vocês estivessem firmada em vida de oração, em vida de jejum, esse demônio saía. Foi isso que Jesus falou para os seus discípulos. Ou seja, uma fé eficaz, irmãos, começa pela consagração. Nós precisamos entender isso, né? Que Jesus, em outras palavras, estava dizendo isso para os discípulos: não expulsaram o demônio por falta de jejum e oração, por falta de consagração. Então, amados, a consagração é uma arma de ataque. Quanto mais você se consagrar, mais o reino das trevas é paralisado contra a sua casa e contra a sua vida. Você está comigo aqui? Por último, confesso para você que é por último, a consagração também é uma arma de defesa. Ela é uma defesa do quê? Romanos capítulo 8, versículo 5. Quando você se consagrar, você estará defendendo a sua espiritualidade contra. Quais são os inimigos? Romanos 8,5 diz: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. A consagração vai te levar para você se inclinar para a espiritualidade. A falta de consagração vai te levar para a carnalidade. Nós vamos ser carnais. A razão pela qual nós caímos na vida cristã, nós pecamos na vida cristã, nós erramos o alvo na vida cristã, é por falta de consagração. Quando nós nos consagramos, isso se torna também uma arma de defesa. A semelhança de Efésios capítulo 6, eu levanto o escudo da fé, para aplacar todos os dardos inflamados do maligno contra a minha vida. O inimigo ele vai continuar lançando dardo, mas porque eu estou consagrado em fé, esses dardos vão dar aqui no escudo da fé, e eles não me atingirão, porque eu estou separado e consagrado. Outra coisa, 1 Coríntios capítulo 2, 12 diz assim: ora, o homem natural, 1 Coríntios 2, 12, ora, nós não temos recebido um espírito do mundo, e sim o espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Versículo 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Quando nós nos consagramos, nós selamos a nossa vida espiritual. Do que? Dessa natureza carnal da qual nós estamos inseridos ainda. Dessa natureza humana. Quando nós nos consagramos, nenhum espírito de engano, de engodo,
Amados, há muitos cristãos hoje desacreditando da palavra do Senhor. Há muitos cristãos hoje, sabe, não reconhecendo a palavra do Senhor como uma verdade. Como, por exemplo, a Bíblia contém a palavra de Deus, não é a palavra de Deus. Sim, tem cristão acreditando nisso. A mensagem do inferno. Estão dando ouvidos a essas mentiras. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu fui liberto pela palavra de Deus, pela verdade da palavra de Deus. Eu acho engraçado cristãos começarem a questionar a veracidade e a verdade da palavra de Deus, porque ficam dando ouvido a doutrinas de demônio, de gente imoral, que não está levando ninguém para um lugar de crucificação. Ainda existe uma cruz para carregar. Ainda existe uma cruz para carregar, e cada um tome a sua cruz e siga Jesus, porque o que vai fazer com que eu siga Cristo é carregar a minha cruz pessoal. E nós precisamos entender isso, amados. Nós precisamos perceber isso. Queridos, não foi intencional, como eu disse, tratar sobre esse tema, mas o Senhor foi me conduzindo a esse lugar. Olha, o carnaval está acontecendo no Brasil. E o carnaval também está acontecendo aqui. E tem cristão indo para lá ver o que está rolando no carnaval. É uma festa da carne, é uma festa de imoralidade, é uma festa de altares. É uma festa onde os espíritos são liberados para agir na vida das pessoas. As pessoas se prostituem, as pessoas enchem e bebem muito, as pessoas se drogam, as pessoas fazem tudo aquilo que a palavra do Senhor condena. E pasme você, porque eu fico pasmo com isso. Há cristãos que estão a dizer, não dá nada, não tem nada. Não é bem assim. Os jovens principalmente. Não é bem assim. Estão a tentar o Senhor. E o texto está a nos ensinar que a consagração é uma arma de defesa para a gente não cair nesse engodo, nessa mentira de Satanás. Olha o que a palavra do Senhor diz em Gálatas capítulo 3, versículo 1. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Paulo escreve para Gálatas e diz, ô Gálatas, vocês foram libertos, vocês foram resgatados, vocês experimentaram o poder de Deus, agora vocês estão se tornando insensatos, a ponto de se voltar para a carnalidade. Olha que Gálatas capítulo 5, verso 17 nos ensina. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja vosso querer. A consagração vai nos proteger da carnalidade. A consagração vai nos proteger de uma vida apática espiritualmente, fria espiritualmente. A consagração a Deus vai nos fazer queimar por Jesus, amar Jesus, anelar por Jesus, ter uma vida devota a Jesus, porque nós entendemos que a palavra dele é poderosa para nos salvar, é poderosa para nos resgatar, é poderosa para nos transformar. Irmão, eu não ia deixar a droga como eu deixei aos meus 19 anos de idade, porque eu era jovem. Que jovem com 16, 19 anos de idade deixa cocaína, maconha, prostituição e festas como eu deixei com 19 anos de idade? Ninguém deixa, nenhum jovem deixa isso, se não for pelo poder de Deus sobre as suas vidas, se não for pela revelação da glória de Deus, se não for pela palavra do Evangelho pregada, se não for por Cristo Jesus Salvador. E queridos, eu estou aqui para dizer a você, nós precisamos voltar a esse lugar de devoção a Deus, nós precisamos voltar a esse lugar de paixão por Deus, nós precisamos voltar a esse lugar de intimidade com o Senhor. E amado, deixa eu dizer para vocês, só será possível com consagração. Manter a mesma rota de apatia, frieza, manter a mesma rota sem oração, manter a mesma rota sem consagração, manter a mesma rota sem defender as verdades que eu já ouvi no meu coração e não as protejo nem as guardo, não vai me levar para lugar nenhum. Irmãos, já é hora, queridos, de realmente sermos cristãos e não mais negligentes com uma vida de consagração. Já é hora, queridos. Primeiro porque eu quero honrar a Deus.
E depois, porque quero ver Deus manifestando seu favor por mim. Primeiro, porque eu quero honrar Deus. E como consequência, porque eu quero ver Deus manifestando seu favor por mim. Ou seja, eu concluo voltando ao texto de início. Se você quiser ler comigo, diz assim. Josué capítulo 3, versículo 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Queridos, se eu desejo que Deus faça ou opere algo a meu favor, a consagração deve ser vista como uma ferramenta para o mover divino. A consagração, ela é uma ferramenta para o mover divino, para que Deus estabeleça. Ou seja, essa manhã, querido, essa manhã é uma manhã de consagração. Nós acabamos de tomar a ceia. A ceia testifica no mundo espiritual que nós temos uma aliança com o Senhor. Sabe, para mim essa é um chamado ao arrependimento nessa manhã. É um chamado a um estilo de vida que honre a Deus. Uma manhã de conserto com o Senhor. É uma manhã de renúncia. E deixa eu dizer para você, você não vai responder para mim. Você não vai responder para mim. Você vai responder para o Senhor. A sua resposta é para o Senhor. Amado, se eu entendo que o Senhor nos conduz a esse lugar, se essa é a palavra do Senhor para essa manhã, nós precisamos dar ouvido ao Espírito Santo. Nós precisamos dar ouvido ao Espírito Santo e nos arrependermos. Talvez a sua espiritualidade não esteja tão bem. E o que eu quero dizer para você nessa manhã: ei, se você tem andado frio, é uma manhã de arrependimento e de clamor diante do Senhor, pedir: Senhor, toca meu coração de novo. Toca meu coração de novo, Senhor. Toca minha vida de novo, Senhor. Senhor, vivifica o meu coração, me traz a alegria da salvação de novo, Senhor. Se você está nessa manhã aqui e há coisas que você precisa consertar diante de Deus, e renúncias que você precisa fazer diante de Deus, então nessa manhã é a manhã da renúncia e do conserto. Porque Deus não vai fazer nada na minha e na sua vida sem que haja uma santificação e uma consagração ao nosso Deus. Ele fica impedido de agir, porque Deus ele quer fazer, mas Ele não pode fazer, porque nós estamos a negligenciar princípios e valores da palavra. Amado, eu não estou aqui nessa manhã, como diz o meu pastor, para apontar o dedo para você. Eu não estou aqui para apontar o dedo para você, para condená-lo. Não estou aqui. Porque essa palavra serve para mim. O Senhor começou a me chamar para esse entendimento de profundidade cada vez maior. Para eu pregar essa palavra, eu entrei no meu 4º dia de jejum só em água. 3º dia de jejum só em água. Para eu pregar essa palavra. Porque eu não poderia pregar uma palavra sobre consagração sem eu estar me consagrando. Para eu pregar essa palavra, eu não podia subir aqui e falar sobre renúncia e consagração para a igreja da qual eu pastoreio, sem estar pagando o preço também da renúncia e da consagração. Porque tem muita gente pregando o evangelho por aí e não está disposto a renunciar em favor daquilo que está pregando. Exige que o povo ande num lugar que nem ele mesmo está disposto de andar. Pede para o povo viver um estilo de vida que nem ele está disposto a viver. Então nessa manhã, não é para minha glória, mas para a honra do Senhor, eu estou pregando essa palavra ao seu coração. Porque, queridos, chegou a hora da noiva parar de dar desculpa. Chegou a hora de nós pararmos de dar desculpas dos motivos pelos quais nós estamos frios. Só estamos frios porque nós escolhemos entrar nesse lugar, porque talvez o nosso coração se endureceu e não estamos dispostos a responder ao Deus que vivifica-nos, ao Deus que vem sobre nós. Eu quero que você feche os seus olhos nessa hora. Feche os seus olhos nesse instante.
Antes de eu fazer o apelo que eu vou fazer aqui, eu quero que você comece a falar com o Senhor aí onde você está. Amado, não é a mim que você vai responder. Você está diante do teu rei, do teu rei, do teu Senhor, do teu Salvador. É a Ele. Enquanto nós adoramos um pouco, enquanto a canção é ministrada, eu quero que você fale com o Senhor. E depois eu quero fazer um apelo, chamando você para esse lugar de consagração.